Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estamos gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre um minuto em teologia. O assunto hoje é sobre se há provas da veracidade da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, tendo em vista o bombardeio que a Bíblia vem sofrendo nos últimos anos através de pessoas ateias, através de ex-cristãos, pessoas que sem comprovação alguma, científica, arqueológica, ou dentro do campo da espiritualidade, ou da religião, ou da ciência, não conseguem comprovar coisa alguma em relação à Bíblia. Tudo que se tem são pessoas frustradas, pessoas que de algum modo tiveram algum tipo de ranço, algum tipo de decepção, algum tipo de frustração no meio cristão. Aí então saem por aí destilando o seu ódio, o seu veneno contra Deus, contra Jesus, contra a Bíblia e pregando contra o livro que é mais lido no mundo, mais vendido no mundo, mais traduzido em idiomas no mundo, um livro poderoso que se chama Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Só para você ter ideia, eu vou começar com isso aqui. Agora em 2021, saiu uma matéria em um jornal lá em Israel, e também o Museu de Ciências em Israel, o governo de Israel, todo mundo se mobilizou para uma descoberta. Foi descoberto em Israel agora, recentemente, um pergaminho bíblico de quase 2000 anos e é encontrado lá em Israel. Esse pergaminho bíblico, isso agora, os arqueólogos lá em Israel anunciaram que foi descoberto fragmentos de pergaminho bíblico de aproximadamente 1.900 anos atrás, numa caverna localizada no deserto da Judéia. O local é famoso porque lá já foi encontrado esqueletos, então é um sítio arqueológico ali. Foram encontrados lá 40 esqueletos humanos da década de 1960, que morreram de fome durante a revolta de Bar Kokhba, quando houve uma rebelião de judeus contra o Império Romano, ocorrido no Império de 132 a 135 depois de Cristo. De acordo com antigos escritores, o evento teria dizimado mais de 500 mil pessoas. Isso na batalha lá antiga, e esses esqueletos foram encontrados no ano de 1960. O documento pode se ler passagens em gregos do livro de Zacarias, Naum, ambos do Velho Testamento, explicam um comunicado da autoridade da antiguidade em Israel, publicado Então o que acontece? As autoridades lá em Israel fez um comunicado. Foi tão importante esse achado que as autoridades em Israel fez um comunicado para toda a nação. Na Bíblia hebraica, os manuscritos fazem parte de um livro de 12 profetas menores, ainda segundo a entidade. Esta é a primeira vez em 60 anos em que projetos de escavações arqueológicas científicas se deparam com algo do tipo. Ou seja, os próprios cientistas, arqueólogos, gente do governo em Israel se impressionaram com a qualidade dos manuscritos, com a escrita, com o papel, com o documento que foi encontrado, documento datado de próximo aí de 2000 anos antes, 2000 anos atrás. Ok? Cerca aí de 1.900 anos atrás, ok? Ou seja, documento provavelmente aí próximo da era cristã, datado aí do tempo de Cristo, ok? Então, os arqueólogos, eles trabalham para quê? Para buscar a veracidade de fatos bíblicos. Eu queria convidar você, caro amigo, amiga, você que lê a Bíblia, você que serve a Deus numa igreja, ou você que é descrente, ou você que ficou descrente ouvindo pessoas que falam mal da Bíblia, eu queria convidar você a você abrir a Bíblia aí no site de Israel e você pesquisar pelo seu smartphone, pelo seu computador, pela sua Bíblia aí, você pesquisar o que é encontrado em Israel, porque Israel está cheio de sítios arqueológicos, assim como no Egito, que comprovam a veracidade da Bíblia e de fatos bíblicos. Então tudo aquilo que está na Bíblia, passagens bíblicas, na sua grande maioria, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, já foi encontrado resquícios arqueológicos. Por que eu estou falando aqui desses pergaminhos, datados de 1.900 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás? Porque foi encontrado essas escritas
E provavelmente essas escritas aqui tendo aí informação bíblica, comprovando a veracidade dos textos bíblicos. Você sabe que já foi encontrado outros pergaminhos, já foram encontradas outras relíquias, outros objetos de tempos bíblicos também. Agora eu vou citar para você aqui pelo menos alguns achados arqueológicos que vão corroborar e dar veracidade aos textos da Bíblia Sagrada. Só para que você possa compreender, isso aqui é científico, isso aqui é arqueologia, isso aqui é uma ciência, isso aqui vai comprovar fatos históricos do passado. Porque não tem como você estudar o passado só tentando traduzir o texto. Só tentando traduzir o texto. Tem que ter provas. Então os cientistas, inclusive a grande maioria dos cientistas, são ateus, são imparciais. Ok? São imparciais. Eles ficam chocados quando encontram aquela passagem bíblica e o objeto ali, ou algo de fruto de escavação, de pesquisa, que comprova que aquele texto da Bíblia mencionado, eles encontraram resquícios ali de veracidade. Por exemplo, existem vários achados arqueológicos que vão comprovar a existência da Bíblia, ou de passagens da Bíblia. Vou citar alguns aqui só para que você possa compreender. Por exemplo, a cidade de Cafarnaum. A Bíblia fala no Novo Testamento. Foi achado a cidade de Cafarnaum. A Arca de Noé. A Arca de Noé ainda é um mistério muito grande, mas já foi encontrado evidências de que a Arca de Noé existiu e foi encontrado a Arca de Noé. O altar do bezerro de ouro, lá de Êxodo, foi achado. Eles estão conseguindo. O altar de Josué no Monte Ebal também é um achado. Uma das âncoras de pedra da Arca de Noé também foi achado. Uma pegada datada de 1.200 anos em um acampamento em Israel da época de Josué foi achado. E mais um montão de coisa. Por exemplo, um altar de sacrifício que a família de Noé sacrificava. Isso aqui, gente, é comprovado através de telescópio de última geração, é comprovado através de maquinário moderno. Eles conseguem calcular, verificar, é prova científica de que, de fato, a passagem bíblica, ela ocorreu, ela aconteceu, eles conseguem dar veracidade ao texto bíblico. E quem faz essas pesquisas não é crente, é ateus. São cientistas que não creem em Deus, na sua grande maioria. Por exemplo, foi achado um bloco fenício com a inscrição de Joás, reconhecendo o dinheiro para a reforma do Templo de Salomão. Ou seja, isso tudo são veracidades, são fatos arqueológicos que revelam que, de fato, a Bíblia é a verdade. Contém essas inscrições. Por exemplo, a cidade de Filadélfia, a cidade de Filipos, uma figura de Sansão lutando contra um leão lá em Juízes, foi encontrada em Tel Beit Shemesh. Então existem provas. Por exemplo, enxofre e cinzas no solo de Sodoma. São todos achados arqueológicos. O Gólgota, da época de Jesus, também foi encontrado. Livretos em cobre dos cristãos da diáspora. As minas do rei Salomão, foi encontrado um mosaico de 1.600 anos, narrando a história de Sansão. A múmia de Beshi, a mãe egípcia adotiva de Moisés. Foi encontrado também a narrativa de batalhas de Siló, de 1 Samuel. Foi encontrado o ossário da neta de Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. Foi encontrado o ossário de Tiago, o irmão de Jesus. Foi encontrado ruínas do palácio do rei Davi, comprovando a existência. Enfim, existem vários. Foi encontrado o poço de Jacó, a cidade de Pérgamo, ruínas do palácio do rei Davi. E tem mais um montão de coisa. Por exemplo, o selo de Gedalias, comprovando o texto de Jeremias 38, versículo 1. A cidade de Sardes. Então, assim, existem provas mais do que robustas. Por exemplo, o túmulo de Filipe, que era um dos apóstolos de Jesus. O túmulo de Abisalão. A tumba de Ciro. A cidade de Tiatira. O tanque de Betesda. A cidade de Sodoma. O selo de Jucal. O selo de Gedalias, a cidade de Sardes, cidade de Samaria, Salém, ruínas da sinagoga onde Jesus ele provavelmente pregou. Enfim, existem vários achados arqueológicos. Dá um Google aí,
Dá uma pesquisada aí. Antes de você ficar ouvindo pessoas que falam mal da Bíblia, que falam mal de Jesus, que criticam o Evangelho, então pegue os textos bíblicos e procure. Porque para provar que aquilo ali é verdade, existe arqueologia. Existe arqueologia. Então, todos os textos bíblicos do Antigo Testamento e Novo Testamento, passagens bíblicas relevantes, já têm achados arqueológicos de longa data, como, por exemplo, a Pedra de Roseta, como, por exemplo, a inscrição de Pilatos. Então, existe vários textos da Bíblia que pode ser comprovado através da ciência da arqueologia. Por exemplo, um achado, eu vou colocar um pedacinho aqui do vídeo agora para você assistir, porque foi achado já há alguns anos atrás a estrela de Mereptah, que é do filho de um dos faraós icônicos do Antigo Egito, que provavelmente reinou sobre Israel, lá no Egito. Foi achada uma inscrição, e a inscrição escrita em egípcio, está escrito o nome Israel, dando prova e veracidade de que o êxodo existiu. Então existem comprovações, não só textos da Bíblia, mas comprovações científicas. Os próprios judeus lá em Israel, é que você não foi em Israel. Eu queria convidar esses falsos judeus que tem aqui no Brasil, que falam mal da Bíblia, que falam mal do Torá, esses falsos judeus que tem aqui, para ir a Israel e sentar lá para ouvir. Porque lá em Israel, junto do Muro das Lamentações, não sei se você já percebeu, tem umas pequenas tendas e cadeiras. Ali você senta e você pode ouvir eles te contarem as histórias da Bíblia. Ou melhor, lá existe guia turístico que vai te levar aos locais arqueológicos, sítios arqueológicos, vão lhe mostrar, ó, aqui era a casa de Jesus, aqui era onde Jesus comia comida, assim era aqui, esse aqui é um sítio arqueológico de Canaã, eles vão te mostrar tudo. Monte das Oliveiras, vão te mostrar tudo, o Mar de Tiberíades ou da Galileia. Então existem provas de que a Bíblia é verdade, de que a palavra de Deus é a verdade. Existem resquícios, material científico, arqueológico que comprova isso. Então, vou soltar para você ver mais um trecho dessa estrela de um dos filhos do faraó da época de Israel no Egito. Assista e eu já volto. Vocês estão vendo aí? Existem provas. Então, assim, as pessoas estão pesquisando a Bíblia, estudando a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais traduzido no mundo inteiro. Então as pessoas veem os textos e elas querem provas científicas daquele texto, se de fato ele existiu. Tem um montão de gente aí que era ateia, que está se convertendo. Por quê? Porque os textos, através dos manuscritos originais e através da arqueologia, ajudam a desvendar e comprovar sua veracidade. Você está assistindo 1 Minuto de Teologia comigo, pastor Carlos Souza, hoje falando sobre provas da veracidade da Bíblia Sagrada. Eu não citei nenhum texto bíblico. Estou só trabalhando aqui com achados arqueológicos que comprovam a existência da Bíblia Sagrada. Existem vários achados arqueológicos, vários, que comprovam a existência da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Existe dentro do campo da arqueologia egípcia as comprovações, existe dentro do campo da arqueologia assíria comprovações, babilônica comprovações, medo-persa comprovações, a Grécia está cheio de sítio arqueológico, Roma e assim por diante. Existe, por exemplo, a cidade de Nínive. Então existem passagens bíblicas que a ciência, através da arqueologia, consegue provar que de fato aquele texto ele é bíblico e ele existiu de verdade. Então, queridos, eu quero que você, se você tiver dúvidas em relação a alguma coisa, alguma pergunta bíblica, teológica, que você quiser fazer, eu vou responder para você na medida do possível, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, também o seu comentário. Esse foi 1 Minuto em Teologia com o pastor Carlos Souza. Deus abençoe e fique na paz.